A primeira mensagem é: na oração, Deus vê o que está no seu coração. Então, quando nós oramos, Deus ele não está atento àquilo que só estamos falando, mas sim àquilo que está em nosso coração. E nós vamos aprender sobre isso. Por isso a palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 4, versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? Quem se lembra? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu. Por quê? Porque é dele que procedem as saídas da vida. Vamos começar em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, em nome de Jesus. E a segunda mensagem, irmãos, que vai ser sobre foi no secreto com Deus. Você vai entender essa mensagem e Deus vai falar grandiosamente no seu coração. Mas vamos começar com a primeira. Mateus capítulo 6, versículo 5 diz assim, ó: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Então, não que seja errado a pessoa orar em público, não, mas o errado é a intenção da pessoa ser vista pelos homens, ou seja, Deus sonda o que está em nosso, o que, irmãos? Vamos participar junto comigo. Deus sonda o que está em nosso, o que? Coração. Vamos entender mais. Versículo 6. Mas tu, quem? Você, eu. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que o que, irmãos? Que vê o que está em oculto. Vamos lá. Que vê que está em oculto. Então Deus vê o que está em oculto. Deus está vendo o que está no seu coração. A Bíblia poderia dizer o quê? E seu pai que escuta o que está em oculto, mas a Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo o quê? Mas seu pai que vê o que está em oculto. Não adianta nós orarmos, mas o nosso coração está como? Longe de Deus, porque Deus vê o que está em oculto. Eu posso chegar para uma pessoa e falar assim: você é uma bênção. A pessoa escuta: olha, o pastor falou que eu sou uma bênção, mas Deus vê o que está em oculto no meu coração, se eu estou falando em verdade ou não. Então a oração do hipócrita é aquela pessoa que quer ser vista pelo homem. Você não precisa ser visto. Eu estou orando lá, meus vizinhos escutam eu orando. Não, Deus quer ver que está no seu coração, porque Ele vê o que está em oculto. Então quando você orar, ore de todo o seu coração, fala toda a verdade para Deus. Não seja aquela pessoa que fala: Deus, eu creio que o Senhor fará na minha vida, mas Deus está vendo no seu coração que você não está crendo. Seja sincero com Deus. O homem disse: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Ele foi sincero com quem? Com Deus. Quando nós somos sinceros com Deus, Deus vê o que está em oculto. Deus fortalece, Deus recompensa, porque Deus vê aquilo que está em oculto. Vamos continuar lendo aqui. 6, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Então Deus vai te recompensar pelo aquilo que Ele está vendo no seu coração. Não basta apenas falar, você precisa orar de coração. O seu coração não pode estar distante de Deus. Você precisa ser sincero com Deus.
Amém? E olha só, vamos só um pouquinho para frente aí, capítulo 15, versículo 8 diz assim, ó. Capítulo 15, versículo 8. Olha só o que diz: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe. Olha só, ou seja, não basta eu apenas orar: Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor é grande, mas meu coração está pensando em outra coisa que não tem nada a ver com a oração. Não basta eu apenas estar orando: Deus, eu creio que o Senhor está fazendo a obra na minha vida, mas meu coração está preocupado, angustiado, e isso, aquilo, eu estou sendo incrédulo. Não, tudo que nós orarmos, devemos orar de todo o nosso coração. Deus, irmãos, Ele não vê o tempo da oração, Ele vê a qualidade da oração. Se a oração é feita de coração, com sinceridade. Ah, pastor, eu vou fazer um jejum, eu vou me consagrar, eu vou orar 5 horas, pastor, 5 horas. Mas se você orar 5 horas, em essas 5 horas que você orou pensando em outra coisa, pensando no que você vai fazer durante o dia, não adiantou, porque não foi uma oração de coração. Agora, se você orar 1 minuto, mas orar de coração, orar com fervor, aí Deus vê o que está em oculto. Deus vê o que está no seu coração. Amém? Deus sonda o seu coração e te conhece. Seja sincero com Deus. Quando você orar, se desliga de tudo. Se liga em Deus, se conecta com Deus. Fala com Deus de coração. Se você está triste, fala com Deus: Deus, eu estou assim, me ajuda, Deus. E Deus vai te dar uma palavra, Deus vai te animar, porque você está sendo sincero com Deus. Amém? Volta lá um capítulo 6. Volta lá um pouquinho, capítulo 6, versículo 7 agora. Vamos ler o finalzinho do versículo 6 e vamos para o 7. E teu pai que vê que está oculto te recompensará, e orando não useis de vãs repetições. Você sabia que tem pessoa que ela crê que Deus esquece do que ela falou? Ela ora 10 minutos. Deus, é isso que ela... Deus, lembrando aquilo que eu falei no começo, Senhor. Poxa, Deus esqueceu? Não precisa ficar falando: Deus, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, ajuda-me, socorro, 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 Deus. Não, você orou, Deus já ouviu a tua oração. Agora você precisa crer no que você orou, crer naquilo que Deus falou ao seu coração. Você já apresentou diante de Deus, agora basta você crer. Amém? Olha só o que diz mais aqui: orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Olha só. Então, os gentios quem são? Aquela pessoa que muito fala: Deus, é misericórdia, Deus, é isso que ela crê que agora Deus me ouviu. Não. Deus, Ele atenta para aquilo que está onde, irmãos? Onde? No seu coração. Não é naquilo que você fala, mas naquilo que está no seu coração. Amém? Deus sonda o seu coração. Por que, pastor? Deus vê o que está no meu coração. Vamos lá em Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29, versículo 13, diz assim, ó. Jeremias capítulo 29, versículo 13, diz assim: e buscar-me-eis e me achareis, quando ficar falando muito. É isso que diz a palavra? Não? Então vamos ler: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares, e o quê? De todo o vosso... Então peraí, você vai buscar Deus, você vai achar Deus, mas quando você vai achar Deus? Quando você buscar de todo o seu coração. Agora, se você, como Mateus 15:8, que nós lemos, se você apenas buscar com seus lábios, apenas falar, mas seu coração estiver longe, você não vai achar Deus. Você vai perder tempo, porque não é assim que se acha Deus.
Não basta apenas fazer aquela oração linda: Deus do céu, Deus da terra, Deus criador do universo, mas seu coração está longe. Não, Deus vê o que está no seu coração, a sinceridade do seu coração. Olha só um Salmo, capítulo 51, versículo 17. Coloca aí, pastor, por gentileza. Salmo 51, 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito o quê? E que mais, irmãos? A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Ou seja, um coração quebrantado diante de Deus, aquela pessoa que se derrama diante de Deus em verdade, em espírito e em verdade, Deus não despreza essa pessoa. É a oração desta pessoa. Amém? Por isso, quando você começa a levar a oração muito a sério na sua vida, não ore de qualquer forma. Não ore: pastor, eu estou orando, mas estou preocupada com que meu filho vai comer um almoço. Então não ore aquela hora, porque você vai perder tempo. Quando você orar, ore de todo o que, irmãos? Coração. Quando você orar, ore em espírito e em verdade. É o momento que você vai desligar de tudo aquilo que está acontecendo aqui na terra. Você vai orar de coração, em nome de Jesus. Por quê? Porque os sacrifícios para Deus é o quê? Oração de 10 horas seguidas. É isso? Não. Os sacrifícios para Deus são o espírito. Caminhar 10 quilômetros como sacrifício para Deus. É isso? Os sacrifícios para Deus são o quê? Um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então aquela pessoa que se quebranta diante de Deus, aquela pessoa que fala com Deus, aquela pessoa que fala assim: Jesus, eu preciso da tua ajuda. Jesus, eu preciso do teu poder. Jesus, a minha situação é essa. Jesus, a minha vida financeira está assim, assim, assim. O que eu devo fazer, Deus? Me dê uma direção. Aí Deus vai falar com essa pessoa, porque Deus não despreza um coração quebrantado. Amém? Deus não. Agora a pessoa que quer fingir, só fingir de uma pessoa que faz aquela oração linda: Deus, o Senhor é um Deus que dá prosperidade, o Senhor está endireitando os meus caminhos, mas no coração ela não está crendo nisso. Vai adiantar alguma coisa? Não, porque é uma oração só com os lábios. É uma oração que não está quebrantada diante de Deus. Agora aquela pessoa que fala assim: Jesus, eu vou ser bem sincera com o Senhor, sincero com o Senhor. A minha vida está assim, assim, assim. Eu preciso de uma direção, Deus. Me ajuda, o que eu devo fazer? Davi, antes de ir para qualquer guerra que ele fazia, consultava a Deus. E no dia que ele não consultou a Deus, ele pecou. Ele caiu. Um dia que ele não foi para a guerra, que ele não orou, que ele não falou para Deus: Deus, como que eu devo guerrear? Por onde eu devo ir? Aí ele pecou. Agora Davi, quando ele consultava a Deus, quando ele falava com Deus: Deus, a guerra é essa, a situação é essa, o que eu devo fazer? Aí Deus ensinava a Davi o caminho que ele deveria seguir, a direção que ele deveria seguir, o que ele deveria fazer. Davi poderia ser orgulhoso e dizer assim: Deus, eu sei que eu vou por esse caminho e pronto, o Senhor está comigo. Não, Davi, ele consultava a Deus, ele se quebrantava diante de Deus. Amém? Quando você orar, Deus, Ele não vai estar só atento à sua oração, como também Ele vê o que está no seu coração. Deus, Ele quer ver o que está em oculto. O homem não consegue ver de uma forma assim ampla, de literal, o que está no seu coração. O homem consegue perceber por aquilo que você fala, porque a boca fala do que o coração está cheio, mas é Deus que vê toda a verdade que está no seu coração. É Deus que conhece todas as coisas. Então quando você orar, você vai orar de coração. Você não vai orar somente com os lábios, mas seu coração vai estar longe. Você não pode orar pensando: Deus, é isso, e preocupado que você vai fazer depois. Não, então deixa para orar depois. Por isso a maioria das pessoas gosta de orar qual horário, irmãos? A grande maioria, de madrugada.
Porque é um horário que todos estão dormindo, que a pessoa está mais tranquila, não tem afazeres, é o momento da pessoa descansar. Então é o momento que a pessoa vai se desligar de tudo aqui, de tudo que está aqui na terra, e se ligar no que está das coisas do céu. Amém? Se ligar em Deus. E olha só, irmãos, agora nós vamos para a segunda mensagem, que é Lucas capítulo 1. Que é sobre oração também. Na primeira mensagem nós aprendemos o quê? Que Deus vê o que está em nosso coração. Deus está vendo o que está no seu coração. Sempre seja sincero com Deus. E olha só, Lucas capítulo 1, versículo 8, diz assim, ó: e aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal. Olha só, então Zacarias, ele tinha uma ordem, vamos dizer assim, não querendo mudar a Bíblia, pelo amor de Deus, mas para você entender, era uma ordem da sua turma, era uma escala que era o horário dele, segundo o costume sacerdotal. Costume é algo que você já faz bastante vezes, você já está acostumado a fazer aquilo. Então imagina Zacarias, e já era o costume dele ir no templo. Às vezes você diz assim: pastor, eu já tenho costume de ir para a igreja. Pastor, eu já tenho costume de ouvir a palavra. Eu já tenho esse costume. Mas olha só, vamos continuar um versículo 9. Diz o que aí? Segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Ou seja, já era costume dele, costume sacerdotal, mas aquele dia era o dia de que, irmãos? Ixi, eu vou ler de novo. Era o dia do que, irmãos? Não, o dia de sorte. Pera aí, coube-lhe o que, irmãos? Em sorte. Irmãos, por isso às vezes a pessoa fala assim: pastor, eu tenho costume de ir para a igreja, de buscar a Deus, mas hoje eu estou cansado, eu não vou não. E aquele dia seria o dia de sorte da pessoa, o dia da bênção da pessoa. Então coube-lhe o que? Em sorte entrar no templo. Irmãos, todos vocês, hoje é o dia de sorte de vocês, porque daqui a pouco nós vamos invocar o poder de Deus. E nós não vamos orar só por orar, nós vamos orar de coração, e você vai ter a resposta de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Porque coube em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Versículo 10, coloca aí: e toda a multidão do povo estava onde? Orando, estava fora, orando a hora do incenso. Então peraí, só Zacarias estava onde? No templo. E o povo estava onde? Fora. E olha só o que aconteceu com Zacarias. Pelo fato de ele estar no templo, diz assim, ó, versículo 11: então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Olha só, então quem é que teve a bênção, quem recebeu a bênção? Zacarias, porque ele estava onde? No templo. Olha só, o Zacarias recebeu aquela resposta de oração porque ele estava no templo. Irmãos, é preciso estar no templo, mesmo que já é costume seu. Ou às vezes você diz: pastor, não era costume. Então passa a se acostumar a estar no templo. Imagina se Zacarias desistia: não, quer saber de uma coisa? Eu não vou mais. Eu já estou enjoado de fazer isso. Ele ia perder a bênção dele. A visitação do Zacarias, a visitação de Deus para Zacarias estava naquele dia, porque há tempo para todas as coisas. Irmãos, não perca o costume de buscar a Deus.
Pastor, já estou nessa campanha e parece que ainda não aconteceu. Permaneça, porque o seu dia de sorte pode ser hoje. Amém? E olha só, mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas. Coloca o seu nome aí. Mas o anjo lhe disse: Gabriel, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Ou seja, e olha agora o que o seu milagre vai fazer, irmãos. Versículo 14: e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu o quê? Nascimento. Naquele momento que o Zacarias recebeu a visitação do anjo, João tinha nascido? Não, ele tinha recebido o quê? A promessa. O João ainda não tinha nascido, mas todos iam ter prazer, alegria quando João nascesse. Ou seja, quando o seu milagre acontecer, muitas pessoas vão ter prazer, alegria no que Deus está fazendo na sua vida. Muitas pessoas se alegrarão, mas quando o seu milagre acontecer. Mas pastor, enquanto não aconteceu, o que eu devo fazer? Agora vamos entender mais. Versículo 18. Pula aí para o versículo 18. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Chamou a mulher dele de velha também, irmãos, de uma forma mais respeitosa. Olha só, pois como saberei isso? E às vezes a gente pergunta também: Deus, como que isso vai acontecer? Deus, tudo bem, o Senhor me prometeu, mas como que vai acontecer? Não questiona o que Deus falou, irmãos. Não questiona, apenas creia. E às vezes nós perdemos tempo questionando como Deus fará. Irmãos, a nossa mente, ela é o quê? Limitada. Fala assim comigo, ó, não dorme não. Ó, fala assim: a minha mente é limitada, mas o poder de Deus é ilimitado. Por isso você não pode confiar no que você pensa, porque o que você pensa é muito limitado, irmãos. Por isso a Bíblia diz em Efésios 3:20 que Deus faz além do que nós pedimos e imaginamos. Ou seja, Deus faz além, porque a nossa imaginação, o que a gente pede é muito limitado. É pouco o que Deus quer fazer. Amém? E olha só, vamos continuar. Respondendo o anjo, disse-lhe, versículo 19: e respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Eu fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. Todavia, ele vai ficar o que, irmãos? Mudo. Zacarias ia ficar como? Mudo. Todavia ficarás mudo, e não poderás falar até ao dia em que estas coisas aconteçam. Zacarias estava sozinho no templo, sim ou não? Ixi, ele estava sozinho com Deus, né, irmão? Estava com Deus. Então aquilo que Deus te dá em secreto, você deve permanecer em secreto. Você entendeu agora? O Zacarias, ele poderia sair ali do templo: olha, povo, eu acabei de receber uma visão, o anjo do Gabriel me visitou, é isso. Não, mas o anjo falou que para ele: ó, fica quieto, até que aconteça. Você não pode ficar falando as coisas até que aconteça. Aprenda, ó, fechar o zíper da boca. Tem gente que gosta de falar, não gosta? Recebeu alguma coisinha e já vai direto lá, um vizinho, um fulano, um ciclano, já: olha, você não sabe, olha, eu recebi uma palavra assim, Deus falou. E às vezes, irmãos, ó, presta muita atenção. Às vezes não, todas as vezes, aquilo que Deus fala com você não serve para outra pessoa, é para quem? Para você. Davi, ele tinha a sua comunhão com Deus. Davi, ele sempre estava ali no pasto, ele tinha a sua intimidade com Deus. E quando ele viu a afronta de Golias contra Israel, ele falou assim: eu vou lutar.
Aí o rei Saul, estou resumindo a história. Aí o rei Saul, tá bom, vai lá com minhas vestes. Coloca as vestes do rei. Se for ver, é até uma coisa honrosa, né? Imagina Davi usando as vestes do rei para lutar. Aí Davi colocou, começou a caminhar um pouquinho. Aí ele disse o quê? Ixi, essas vestes não me servem. Ele tirou. Você sabe o que isso quer dizer? O que Deus tem para você não é para o outro. E o que Deus tem para o seu vizinho não é para você. Não serve em você. A fé que Deus coloca em seu coração, a semente da fé que está em seu coração é para você. E às vezes se você tentar falar assim, olha fulano, ciclano, você está vendo isso, Deus falou comigo, ela não vai entender, porque não serve para ela. Aquilo é para você. Aquilo pertence a você, não serve para aquela pessoa. Aí a pessoa vai falar o quê? Para com isso. Você não são bem assim as coisas. Você tem que rever isso também. Aí você fica como? Desanimado, desanimada. Por quê? Porque você falou uma coisa que Deus falou para você, para uma pessoa que aquilo que Deus falou para você não serve para ela. E ela não vai entender aquilo. Aí Davi tirou aquilo dele, porque não era para ele aquelas vestes, era para Saul. E ele foi o quê? Com a salva. Ele pegou a salva. Por que ele pegou a salva? Porque era aquilo que fazia parte da intimidade com Deus. Ele sempre fazia, ele estava ali íntimo com Deus, orando com Deus no pasto. E que estava ali também? A salva, porque ele era pastor. Então ele pegou aquilo que ele já tinha, que é aquilo que servia para ele. Use as armas que você tem. Use a fé que você tem. Mesmo que você diga assim, pastor, mas é pequena. Mas a fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer a esse monte, ô monte, passa daqui para acolá, e vai acontecer. Ou seja, você vai dizer ao problema, saia da minha vida em nome de Jesus, e vai acontecer. Com esse pouquinho de fé que você tem. Amém? Mas por quê? Porque essa fé é sua. Deus falou com quem? Com você. E olha só, versículo 20: todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias, e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, o que aconteceu? Não podia falar, como diz o versículo 22, e saindo ele, não lhes podia falar. Irmãos, pensa comigo, você acha que a língua de Zacarias não coçou? Você não acha que a língua de Zacarias coçou? Você acha que ele não ficou ali com uma vontade de falar para todos ali a experiência que ele tinha com Deus, que ele teve com Deus? Claro que tinha, mas ele não poderia falar. Entender o que tiver alguma visão no templo, e falava por acemos e ficou mudo. Irmãos, fala para Deus, Deus, coloca um anjo do Senhor na minha boca. Eu não quero falar aquilo que não é para me falar. Lembrando, eu sempre digo aqui, irmãos, que as nossas palavras têm o quê? Tem o quê? Poder. Provérbios 18, 21, que todos nós conhecemos. O que diz Provérbios 18, 21? Coloca aí, pastor. A morte e a vida estão no poder. Às vezes se Zacarias saía ali fora do templo falando para todo mundo, irmãos, ele ia falar coisas que não era para falar, ia perder a bênção. E às vezes a gente fala o que não é para falar e nós perdemos a bênção. Fala para fulano, ciclano, alguém chega para você, conta aí, vai, não dá nada, conta aí, se eu sou teu amigo, se é minha amiga, é isso, aquilo, e você vai lá e fala tudo. E não era para você ter falado. Existe coisa que é só você e quem? E Deus, e mais ninguém. Porque existe coisas que Deus falou com você. Se fosse para Zacarias falar, contasse para o povo, Deus ia permitir que mais pessoas entrassem no templo. Mas aquilo era só para Zacarias. O que Deus tem para você é para você, não serve para outra pessoa. Então, fecha aí o zíper da sua boca e não fala nada até que aconteçam as coisas que Deus falou com você. Amém?
Quantos testemunhos você vai dar depois? Olha, isso me aconteceu, mas Deus tinha falado no meu coração, Deus tinha me dado tal palavra, e aconteceu, e agora como aconteceu, eu estou testemunhando o que Deus fez. Amém? Quem entendeu a palavra de Deus? Aplauda Jesus. Graças a Deus.